ideia hoje, pessoal, é a gente pegar as ferramentas que estão sendo, ou as ferramentas que são já mais difundidas, né? Ou que estão com uma curva uma taxa de implementação mais alta, né? Elas estão com mais notoriedade aí do nosso portfólio, tá? E aí eu vou pedir para vocês, à medida que a apresentação for sendo feita, né? Coloquem, por favor, as dúvidas no chat, tá? Aí da própria reunião mesmo, que no final eu vou deixar um tempo para ir respondendo uma a uma, tá? E fazer o possível para sanar todas as dúvidas, tá? Bom, deixa eu até trocar para o meu laser aqui. Bom, Paella já me apresento rapidamente, né? Eu sou o Rafael, eu sou pré-venda aqui na Aquarius, né? Em fevereiro, vai fazer 6 anos que eu estou aqui na empresa. Comecei no departamento técnico, né? Atendendo suporte, fazendo alguns projetos, principalmente na área de óleo e gás. Hoje eu estou fazendo MBA de automação na USP, e eu tenho, né, diversos cursos aí, através de várias plataformas, né, instituições, voltados principalmente a desenvolvimento de aplicativos Android. Tá? Então, vocês vão perceber que eu tenho um perfil meio técnico e meio comercial, que é justamente a minha função aqui. Tá? Eu vou começar falando do iFix, né, que é o nosso produto mais difundido aí no Brasil, né? Na verdade, eu inverti aqui, né? Peço até desculpas por isso. A gente vai falar de iFix primeiro agora, né? Justamente agora. A gente vai falar de Simplicity também, que é outro supervisório que a gente tem. Historiador, Operations Hub e SIC, tá? A gente vai passar por todos esses produtos aí. Eu vou focar mais nas 2 últimas versões, né? Não vou fazer tanto aquele apanhado retroativo, porque não ia dar tempo. E, novamente, né, o que vocês forem tendo de dúvidas aí ao longo da apresentação, por favor, mandem aí no chat. Começando pelo iFix, nós temos esse monte de novidades aqui, né? Na verdade, tem até mais do que isso, porque não ia caber tudo aqui, mas eu vou passar focando aqui principalmente nessas últimas versões, né? Eu sempre enfatizo a importância de atualizar as versões do software, não simplesmente pelas novas funcionalidades, né, que são o prato principal aí, mas também pela questão de segurança, né, de suporte a sistemas operacionais novos, né? Todo software tem um ciclo de vida e com os que a gente fornece não é diferente. Tá? Então, vocês vão ver aí grandes funcionalidades novas, né, bem interessantes aí, para que a gente espera que motive vocês a adquirir, né, a versão mais nova, fazer um treinamento aí para estar sempre com a melhor tecnologia. Tá? O iFix, meus amigos, é o seguinte. Eu vou passar pelas novidades, né? Mas é importante a gente, antes de atualizar, né? Quando a gente começa a pensar em atualizar, a gente tem que saber se a gente tem máquinas e sistemas operacionais compatíveis com ele, né? Na versão 2023, esses são os sistemas operacionais compatíveis, tá? Que são, na verdade, as versões do Windows atualmente suportadas pela Microsoft. Né, a Microsoft descontinuou o Server 2012, se eu não me engano, ano passado, né, que fez 10 anos. A família 8 do Windows, né, 8.1. Então, a GE só está trabalhando com as versões que a Microsoft ainda suporta do Windows. Tá? E aí também, né, sempre existe aquela dúvida de posso virtualizar o meu sistema supervisório, né? Vai ter algum tipo de compatibilidade, a plataforma que eu estou usando, é o Hyper-V, é o Workstation, é a melhor plataforma, né? E a resposta até da própria GE desde que vocês obedeçam aos requisitos mínimos de hardware e software, né? Tá com o Windows que é suportado, tá com a memória, processamento e disco necessários, não existe nenhuma preferência, nenhuma recomendação da GE em relação a qual plataforma de virtualização vocês vão usar, se é o Hyper-V, se é o Workstation da VMware, né? Enfim, contanto que os requisitos sejam obedecidos, dá para a gente implementar, né? Tem um pouco de arquitetura aqui também, eu costumo trazer essa visão de topologia aqui, né, de arquitetura aqui do iFix, só para a gente separar algumas coisas, né? Bom, acho que, eu não sei se, eu imagino que a maioria, pelo menos aqui, conheça o iFix, né, mas ele é um sistema supervisório. Ele tem, então, né, a possibilidade de você trabalhar só com uma estação, com uma redundância quente aqui, que é no caso a hot standby, né, se esse primeiro cair, o segundo falha.
E ele oferece também diversas maneiras de você disponibilizar esse dado para operação, né? Ele oferece diversas formas de você fazer a interface do operador com o sistema. Entre elas, o cliente convencional, né, que é uma máquina física mesmo, que roda um cliente ali do supervisório, do iFix, via terminal server, né, onde eu centralizo todo a capacidade de acesso remoto, né, das minhas aplicações ao SCADA, né, dos meus clientes ao SCADA, melhor dizendo, através de Team Clients, também dá para fazer, ou até mesmo via clientes web, tá? Como o foco aqui, pessoal, é mais em atualização, né, em novidades, eu não vou focar tanto nessa parte de como disponibilizar as telas via web, até porque tem vários jeitos diferentes, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais, a gente pode conversar numa outra oportunidade, né, separadamente, mas é só para vocês saberem que tem também como eu levar as minhas telas, né, a minha aplicação, para clientes móveis, né, ou clientes web. Pode ser um browser, pode ser uma tela de celular, né, um aplicativo, um tablet, e por aí vai. E de forma adjacente, né, de forma complementar ali ao meu SCADA, eu posso ter um historiador, que é um banco de dados temporal, né? Eu posso ter banco de dados relacionais também, para eu guardar esses dados que estão vindo do meu SCADA. Eu posso ter sistemas de gestão de alarmes que vão pegar dados de alarmes desse sistema e vão apresentar relatórios para mim, né, de avalanche de alarmes, tudo com base nas normas, né, ISA 18.2, EMU 191. E são sistemas que a gente trabalha, né? Tudo isso aí que vocês estão vendo, com exceção da camada de controle, né? Que a gente não fornece CLP, a gente não fornece hardware, tudo isso aqui a gente trabalha, tá? E a primeira grande novidade da versão 2023 do iFix é a forma de instalação da aplicação, né? Tem até um vídeo que eu fiz no YouTube ensinando como instalar o iFix utilizando esse instalador. Ele é, na verdade, mais simples, né? Ele, na verdade, ele é um pacotão de soluções GE, que não se limitam somente ao iFix, obviamente, para eu utilizar somente uma interface, né, eu utilizar somente um instalador para instalar o iFix e soluções adjacentes a ele, como o historiador, como o IGS, né, que é o meu gateway industrial, como os próprios complementos do iFix ou o Operations Hub, né? Então, ele é um ISO grandão ali de 6 ou 7 GB, para você instalar tudo de forma mais descomplicada, de forma mais intuitiva, de forma mais rápida, tá? Então, o intuito dele é justamente esse: é permitir instalar o iFix e as soluções complementares, né, como eu falei, historiador, o gateway e tudo mais, num processo só. Eu reinicio a minha máquina no máximo uma ou duas vezes, eu reduzo o tempo de instalação, o esforço de instalação. Agora é um arquivo só, não é mais meia dúzia de instalador que eu tenho que ficar transportando para lá e para cá. E aí o interessante também, né, além dessa unificação da parte de instalação, ele me oferece aqui diversas pré-definições do que eu posso instalar. Então, eu quero instalar um SCADA que vai ser um servidor standalone, ele já vai me aparecer com essas opções aqui. Eu quero instalar só o servidor do Historia, só vai me aparecer com as opções do Historia, né? O Client Tools do Historia. Eu quero instalar só o cliente do supervisório, ele vai me aparecer com as opções respectivas aqui, tá? Então, além de ter ficado mais rápido, ficou mais intuitivo, né? Ficou mais prático, ficou mais tranquilo de eu fazer isso aí. Mas, como eu falei, tem um vídeo meu no YouTube ensinando como instalar o iFix através desse novo instalador aí, tá? Lá no YouTube. E aí, pessoal, vocês vão ver bastante durante a apresentação e nos discursos que a gente faz nesses eventos sobre essa questão de centralização das coisas, né? A gente fala de centralização da camada de visualização do processo, a gente fala da centralização dos ativos, da centralização da parte de gerenciamento dos meus projetos, né? Porque agora ficou mais fácil, né? Com toda essa facilidade no quesito conectividade, né? Enfim, essas modernidades, né, que estão trazendo aqui no contexto de indústria 4.0, né, conectividade e tudo mais, essa questão da centralização de tudo isso que eu falei ficou bem mais forte, ela ficou bem mais evidente, tá? Então, a gente já vai começar na verdade, a gente já faz esse discurso, né, que é bastante forte de centralização. Por que eu estou falando isso? As soluções GE, elas estão vindo com esse componente aqui, que é chamado de Configuration Hub.
Traduzindo livremente, ele é a central, né? Ele é o hub de configurações de aplicações GE. Então, muitas vezes aí, eu sei que vocês vão se identificar com isso, muitas vezes eu tenho um servidor escada, seja redundante ou não, né? Eu tenho vários deles na minha planta, e eu tenho vários historiadores também. Para eu fazer a manutenção de todos esses servidores, de todos esses componentes, de forma descentralizada, dá muito trabalho, né? E permite que a gente dá mais espaço para erros, né? Para replicar uma alteração, eu faço em um servidor ou outro, eu posso fazer de uma forma diferente por um erro, né? Então ele ajuda na parte de acesso, né? Porque eu estou centralizando tudo numa interface só, né? Numa interface web, inclusive, que é mais fácil de acessar, e eu também estou homogeneizando, eu estou centralizando todo esse processo, tá? No caso do iFix, né, que é o nosso foco aí inicial, cada aplicação GE ela vem com um conjunto de opções aqui, né? No caso, o iFix tem as opções dele, de projeto, o Historian vai ter as dele, e a gente vai começar falando aqui do iFix. O Configuration Hub, pessoal, deixa eu até demonstrar aqui. Deixa eu fechar aqui o meu Workspace e abrir o meu Configuration Hub. Percebam que ele é uma interface web, como eu falei, né? Onde eu acesso o meu projeto ou os meus projetos, né? As minhas estações, sejam elas servidoras ou clientes, né? A partir de uma única interface. Tá? E é uma interface web, significa que basta eu digitar o URL lá para eu acessar essa interface aí. Tá? Pode ser da minha casa, eu não preciso ter nada instalado além do browser para ter acesso a essa interface. Né? E aí eu tenho diversas configurações aqui para o meu iFix, né? O que eu consigo gerenciar nessa interface web de maneira centralizada? Eu consigo ver os dados do meu projeto, né? Quantas tags eu estou utilizando, por exemplo, qual é o nome da minha estação, né? Do meu node. Eu posso, isso aqui eu vou até detalhar mais para frente, mas eu posso pegar, por exemplo, uma alteração que eu acabei de fazer na estação 1, seja numa tela, seja num tag group, seja numa receita, numa configuração de projeto, né? De driver, de rede, que seja, e eu posso selecionar, olha, essa alteração que eu acabei de fazer, né, essa configuração que está aqui na minha estação 1, eu quero replicar para a estação 2, para a estação 3 e para a estação 4. Né? Aí eu seleciono aqui dentro, né, as estações, né, os projetos que eu quero, para onde eu quero replicar, e faço tudo isso por aqui, sem precisar ir máquina a máquina, né? Tem muito mais trabalho, ficar transportando arquivo, que muitas vezes pode até ser perigoso, né? Porque muitas vezes usa pendrive. Então, fica muito mais prático, né? Fazer essa replicação de alterações. Eu faço eu chamo de deploy distribuído, né? Essa implementação distribuída, né? Essa forma de replicar as alterações que eu acabei de fazer. É uma das coisas que dá para fazer. Outra coisa são eu posso gerenciar as minhas conexões, por exemplo, com servidores APC-OA ou com o meu IGS, que também é um servidor APC-OA, né? Eu posso gerenciar aqui, posso verificar algumas coisas de rede, a conexão com SQL também, os meus drivers, tá? Eu consigo também criar, a partir de um servidor APC-OA, como é o caso do IGS, eu consigo vir aqui. Vamos ver se o meu IGS está rodando aqui, mas se não tiver, não tem problema. Eu consigo entrar na estrutura do servidor APC-OA, verificar toda a estrutura que ele tem dentro ali e diretamente dentro dessa estrutura eu crio as minhas tags automaticamente, tá? Ele não está, o meu IGS aqui ele não está rodando, não sei se é questão de licença, mas eu coloquei um print no PowerPoint que eu já mostro para vocês, tá? Eu consigo gerenciar também sistema de ativos, que eu já vou falar o que é. A minha base de dados, eu também consigo gerenciar por aqui, por essa interface centralizada aqui de configuração. Tá? Então, percebam que todas essas interfaces de configuração que eu tinha no iFix, de maneira descentralizada, né, em pequenos aplicativos, agora eu consigo fazer tudo por aqui, por essa interface web, e até um pouco mais. Tá? Rafael, mas
Eu estou acostumado aqui a usar o Database Manager, eu estou acostumado a usar o SCU. Como é que fica isso? A GEDIS continuou? Não, tá? Essas aplicações antigas, né, essas microaplicações do iFix, elas continuam existindo da mesma forma, e essa camada web é só mais uma maneira, né, uma nova maneira de fazer tudo isso, né, de gerenciar projetos, de gerenciar a base de dados e por aí vai. Ok? Então, isso é uma interface web de configuração remota para produtos Proxy. Ah, Rafael, é uma licença separada isso aí, cara? Eu vou ter que pagar, eu vou ter que desembolsar mais para ter essa configuração? Não, já é nativa da solução IGE. Você compra o iFix, já vem esse cara. Você compra um Story, você compra um Simplist, já vem ele também, tá? E onde que eu instalo, né? Onde que eu vou colocar esse cara? Vai ser um por estação? Como é que vai ser? Como ele é uma interface que tem o intuito de centralizar toda a camada de gerenciamento dos projetos do iFix, basta eu instalar em uma só máquina, né, que vai ter acesso a todas as outras aplicações que eu vou gerenciar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma máquina que está rodando o meu historiador, e essa máquina tem acesso às outras estações SCADA, que por ela estar coletando dados dessas aplicações SCADA, eu posso instalar o Configuration Hub nela, ou eu posso instalar numa máquina totalmente separada, né? Mas eu instalo uma vez só, de qualquer forma, tá? Porque o intuito dela é ser uma única interface para gerenciar tudo isso aí. Beleza? Uma outra vantagem, né, de ser uma plataforma nova, né, baseada em web, além de toda a questão da responsividade e facilidade de acesso, é a possibilidade de fazer desenvolvimento concorrente. O que é isso? Hoje, utilizando o Database Manager, né, que é a aplicação clássica ali para gerenciar o banco de dados do iFix, o PDB, se eu fizer uma alteração no banco de dados, aí vai o Paiola daqui 5 minutos, ele já estava mexendo nela, né? E daí 5 minutos ele salva de novo essa aplicação, né? Eu já salvei e ele salva minutos depois. As minhas alterações, elas seriam perdidas, porque o que vale é o último arquivo salvo, né? Quando eu faço isso no Configuration Hub, eu não preciso mais me preocupar com isso, porque ele permite o desenvolvimento concorrente, tanto da base de dados quanto das configurações de projeto, tá? Isso aqui é só um exemplo, utilizando a base de dados, mas serve para outras coisas também, tá? E aí a gente entra numa outra conversa aqui, né? Que está sendo uma tendência aí no nosso mundo industrial, que é a padronização, né, chama de standardization, né, é a padronização da comunicação e da estrutura dos meus ativos entre a minha camada de controle e o meu nível empresarial. Tá? Significa, né, a ISA 95 diz, que todos os níveis da minha automação, elas têm que ter a estrutura mais próxima, mais similar possível entre os níveis, né, uma estrutura só para todos os níveis. E aí entra uma funcionalidade que também está vindo com força aí nas novas aplicações, que é a árvore de ativos, né, o Asset Tree, que na GE eles chamam de Model System aqui dentro do iFix. Né? O que é isso? Vamos supor que eu tenho um terminal de combustíveis, né, um terminal A aqui, que pode estar, sei lá, em Guarulhos, por exemplo, e eu tenho uma área de tanques que eu chamei de área de tanques 1 e uma área de tanques 2, beleza? Esse terminal, né, ele vai ter diversos tanques, esses tanques vão ter diversas tags, né? Então a minha lista de tags, a minha lista de variáveis de processo vai crescer bastante, né? Especialmente quando eu tenho processos grandes. Então, cada uma dessas áreas vai ter os seus tanques, e como eu falei, cada tanque vai ter um conjunto de variáveis, né? Aí, aqui eu estou exemplificando, né? Tanque diesel 11, 12, 13 da área 1 e 21, 22, 23 da área 2 com suas próprias tags. Seria muito interessante se eu conseguisse estruturar essa árvore de ativos, né, dentro do meu iFix. Então, aqui à esquerda eu tenho a mesma coisa que eu estava mostrando antes, só que está mais clara aqui a hierarquia, né? E aí, o iFix, ele me permite fazer exatamente essa estrutura dentro do banco de dados dele. Ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aquela mesma estrutura que eu estava mostrando antes para vocês, ó,
Terminal A, área de tanques 1, tanque 1, 2 e 3. Terminal A, área de tanques 2, 1, 2 e 3 e por aí vai, né? E aí, à direita aqui, ó, eu tenho os meus parâmetros das minhas tags, né? Que é o FCV para o valor numérico corrente, o ACV para valor alfanumérico corrente, né? Então, ao invés de eu procurar, deixa eu voltar aqui para o meu workspace. Ao invés de eu procurar uma tag aqui, por exemplo, eu vou colocar um histórico datalink, não, um datalink stamper. Ao invés de eu construir a expressão desse datalink, né, eu procurar a tag por aqui, por essa lista enorme de tags, eu procuro justamente dentro dessa estrutura de ativos, né? Ah, por que, Rafael? Por que legal, bonitinha essa estrutura aí, mas por que eu ia preferir encontrar a tag por aí ao invés da lista de tags? Primeiro, porque é mais fácil, é mais certeza, né, de que eu estou pegando a tag certa aqui dentro dessa estrutura do que aqui, porque às vezes eu posso ter muita letra repetida, né, fica difícil eu achar. Fica mais fácil para quem não está acostumado com a estrutura de tags, né? Às vezes vem uma pessoa de uma camada mais gerencial e até ele entender aquele monte de tags, vai precisar de uma pessoa explicar para ele, ele já sabe que essa tag que está aqui embaixo, né? Vou pegar aqui a temperatura FCV. Essa tag que está aqui pertence ao tanque 1, que pertence à área de tanques 1, que pertence ao terminal A. Tá? Essa é a principal vantagem. E vai de acordo com aquele discurso da ISA 95 de padronizar a estrutura de ativos entre a camada de controle, né, que é o nível mais, um dos níveis mais baixos ali da pirâmide de automação, até o nível corporativo. Tá? O que eu tinha mostrado ali que não apareceu no IGS, né? Um outro recurso que eu tenho no Configuration Hub é eu pegar um servidor OPC UA, né, seja o IGS, seja um outro servidor OPC UA qualquer, e eu busco lá naquela interface web a minha estrutura lá de tags que eu criei lá dentro. Né? Tudo que eu criei ali de dispositivos, canais, dispositivos e tags, eu consigo puxar por ali e eu mando ele criar as tags. Ele me fala, você quer colocar algum nome específico para elas? É isso aqui mesmo, né? Eu detectei como uma variável analógica de entrada, uma digital input, né? Uma entrada digital, mas você pode modificar. E ele te dá a opção também de você historiar esse dado ou não. Né? Aí ele cria essas tags em massa no seu banco de dados. Tá? Eu coloquei essa interface antiga só para vocês verem, né, que ele cria na base de dados. Tá? Fica mais fácil entender. O gerenciamento, né, o deploy centralizado, que foi o que eu já mostrei, na verdade, né, a partir de uma única estação, né, que tem uma tela modificada ali, né, alguma coisa que eu queira replicar para outras estações, eu consigo fazer através do Configuration Hub, né, que é a interface web ali. Então, eu pego uma tela, eu pego uma configuração de projeto, eu pego um Dynamo ou um Tag Group, e falo, quero que você replique todos esses caras que eu acabei de falar para as estações 1, 2, 3 e 4. Ele vai e replica. Né? Não precisa nem... acho que é raro. Eu não vi alguma coisa que exigisse o reinício da aplicação. Tá? Talvez uma configuração de rede ali, que eu não testei, tá? Mas a maioria dá para fazer a quente mesmo. Ok? Melhorias na redundância também. Com esse negócio, pessoal, de levar tudo para a nuvem. Né? Agora a tendência é operacionalizar tudo e colocar na nuvem. Né? A GE, ela melhorou a parte de redundância de comunicação do iFix para suportar, por exemplo, um servidor, né, um servidor SCADA que está num lugar, por exemplo, aqui em São Paulo, e um servidor redundante que está lá em Araraquara, por exemplo. Né? Ou um servidor que está na nuvem, outro que está on-premise também, né? Dependendo da minha rede, dá para fazer. E aí, com isso, teve uma série de modificações necessárias. Entre elas, a eliminação da obrigatoriedade do cabo dedicado. Né? Até poucas versões atrás, precisava do cabo ali dedicado entre as duas máquinas. Né? E com essa necessidade, né, de flexibilizar essa parte de redundância, eles otimizaram bastante coisa e tiraram essa obrigatoriedade. Tá? Então, o par pode estar geograficamente distante, é o caminho para redundância em nuvem, como eu tinha falado. Né?
E eles melhoraram também a performance de sincronização, tá? Eles fizeram um teste lá com 65 mil tags, aí eles tinham uma aplicação lá que estava rodando em nuvem, ou estava geograficamente separada, que demorava, né? Tinha uma latência de 1 minuto e meio, e eles conseguiram reduzir para 3 segundos, tá? Isso foi a GE que nos disse aí. E aí melhorou a performance em 90%, né? Eu tenho também, né? Essa ferramenta acho que já era conhecida por alguns, mas ela era paga, né? Ela não era tão bem difundida aí, e agora que ela está inclusa já no iFix, né? Ela não é mais paga, ela já está inclusa na licença ali do iFix e no instalador. A gente está percebendo que o pessoal está começando a prestar bastante atenção nela, né? O Productivity Tools, que é isso que eu estou falando, ele é um conjunto de bibliotecas, né, um conjunto de funcionalidades para a gente implementar uma série de coisas, que eu já vou mostrar o que é, sem precisar escrever script, né, o que a gente chama de no-code. Né? Então, eu posso, por exemplo, ter esse cabeçalho aqui totalmente customizável, sem usar código. Eu posso ter funcionalidade de zoom na tela, que eu não tinha antes, controle por abas, distribuir telas no mesmo monitor, fazer objetos aparecerem de acordo com o nível de zoom. Eu brinco, né, que é um notepad nativo aqui do iFix também, né? Um sumário de alarmes e eventos novo, né? Tudo isso, pessoal, já vem pronto, são elementos, né, são itens e ferramentas novas que não fazem necessário o uso de código, tá? Ó, aproveitar que eu estou no modo developer aqui, ó, este cabeçalho, deixa eu fechar aqui, esse cabeçalho que está aqui à esquerda, ó, se eu der 2 cliques nele, ele me abre uma interface visual para eu organizar os meus botões, para eu mudar os ícones, para eu criar submenus, né? Eu posso criar uma categoria aqui, por exemplo, Utilities, né? E quando eu abrir essa tela Utilities, vai ter lá estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, e aí dentro deles eu posso colocar submenus também, tá? Tudo isso sem usar código. Ele tem uma série de opções aqui, ó, qual ação que você quer tomar quando você clicar no botão, né? E eu consigo customizar tudo por aqui, customizar os submenus, tá? Colocar segurança nela também, tá? Então, as áreas de segurança do iFix, né? Permitem restringir acesso a telas, acesso a certas funcionalidades do software, inclusive esse cabeçalho aqui, tá? Deixa eu colocar para rodar. É também possível, né? Igual a gente tem num browser, eu posso ter um controle por abas aqui, uma navegação por abas. Eu posso colocar esse elemento aqui e dentro dele colocar outros elementos, né? Para economizar espaço em tela, para ficar mais intuitiva ali a minha navegação. Outra coisa, notas do operador. Olha só que interessante. Eu posso associar uma nota a uma tag de algum equipamento, né? Uma variável de algum equipamento, e fazer notas em cima dela. Então, por exemplo, colocar aqui nota. Né? Eu salvo aqui, eu posso formatar, colocar em negrito, em itálico. Salvo aqui, né? E fica aqui embaixo, historiado. Olha, dia 21/9, caramba, já está no final de setembro, né? No dia 21/9, às 2h39, o Rafael, na estação fix, né, no meu node fix, fez essa anotação aqui. E eu não consigo avacalhar não consigo alterar essa nota aí, tá? Então ela fica fixa aí. Eu tenho um novo sumário de alarmes, como vocês perceberam, né? Ele está bem mais fácil de ler, ele é mais customizável, ele já tem umas funcionalidades aqui já nativas para você, vamos dar para o sumário de alarmes aqui, para você selecionar, por exemplo, uma área de alarmes, uma área do seu processo, fazer filtros aqui diretamente, né? Se o alarme foi reconhecido ou não, isso aqui dá para mudar também, tá? Sumário de alarme, sumário de eventos, né? Que foi operador X abriu, colocou o set point tal para tal variável, né? Por aí vai. E tem tudo aqui nativo dessa ferramenta, tá? Tem também, deixa eu mudar de tela aqui, a possibilidade da gente, deixa eu dar um zoom aqui, né? Eu consigo dar zoom na tela, como vocês acabaram de ver. Eu consigo ter a visão panorâmica da tela, que é o PAN que eles chamam aqui, né? Coisa que eu não conseguia fazer antes. Eu tenho como arranjar minha tela, né? Se eu quiser colocar 4 telas abertas no mesmo monitor ali, eu consigo arranjar por aqui também, tá? Então, tudo isso aqui dá para fazer por aqui, tá? Utilizando essa ferramenta.
Outra coisa é que ele chama aqui de interface com o operador, né? A tela para interagir com o operador. Se eu tiver permissão, ou se eu configurar aqui, eu consigo já modificar algum alarme, se eu tiver permissão, como eu falei, né? Fazer uma nota aqui também, tá? Então dá para brincar com bastante coisa aí. Nesse conjunto de ferramentas que já é nativo do iFix, já é gratuito, não precisa pagar nada por isso, né? Antigamente precisava, mas hoje não mais. Já vai incluso ali no instaladorzão também que eu estava mostrando, tá? E aí, pessoal, a gente indo mais para a parte de comunicação, né? Um protocolo bem falado, né? Além do APC-UA, que eu também vou falar depois, mas um protocolo que está sendo cada vez mais notado é um protocolo que é o MQTT, né? Ele não é um protocolo novo, né? Ele está desde a década de 90 aí, mas ele começou a ser utilizado mais agora na indústria com esses negócios de levar a informação para uma plataforma que está em cloud, fazer comunicação distribuída, né? O uso intenso da rede que a gente usa para comunicação, né? Por conta do aumento de dispositivos de campo e tudo mais, passou a exigir um protocolo que fosse mais leve, né? Um protocolo mais fácil de lidar, que pegasse mais leve com a minha rede, né? Que utilizasse menos largura de banda e por aí vai. E com isso, o MQTT passou a ser utilizado aí nas nossas aplicações industriais, justamente por ele ser bem levinho, né? A mensagem dele é bem curtinha, ele usa muito menos largura de banda do que protocolos convencionais, né? E ele ajuda bastante aí a gente a fazer caber bastante informação, né? Bastante informação trafegando de muitos instrumentos utilizando a mesma rede, né? Então, eu tenho uma rápida transmissão e uma transmissão eficiente dos dados, ele está sendo cada vez mais utilizado, igual eu falei, né, principalmente por causa de aplicações baseadas em nuvem, né, comunicação distribuída, aumento da quantidade de dispositivos, né, e a normalização da comunicação entre a cloud, a TI e a OT, né, a TO, Tecnologia Operacional. E a segurança dele é baseada em TLS e SSL, né? Não é porque ele é mais leve ou ele é mais, ele é mais fácil de configurar, até que ele é menos seguro, muito pelo contrário, tá? E aí, se eu precisar converter por algum motivo que seja essa informação para o PCUA, né, informação que está vindo ali de um broker MQTT para o PCUA, eu também consigo, tá? Aí não sei se tem alguém que conhece do MQTT, né, mas falando um pouco do Technicase, ele suporta desde a versão 3.1 até a 5 do MQTT, payload pode ser Spark-Plug ou JSON, a criação de tags pode ser dinâmica também, né? Se ele detectar uma nova tag ali no broker, ele cria na base de dados. Ele suporta conexões a múltiplos brokers paralelamente, né? O broker é como se fosse o servidor MQTT, né? Um nome diferente para servidor de dados. E ele é empacotado com um novo instalador, tá? Ele é nativo também, não existe driver ou licença à parte para o MQTT. Eu tenho melhorias na minha ferramenta de backup, na verdade, né? Backup e restauração, que é o Backup Restore Wizard, porque antes eu tinha uma coisa que até me irritava, né? Se você fizesse o backup do projeto numa versão 5.8 do iFix, você só podia restaurar esse projeto na versão 5.8. Não tinha choro nem vela, né? Ele reclamava se era uma versão anterior ou posterior. Agora não tem mais disso, né? Eu até achei engraçado que eu descobri isso meio que por acaso, né? Eu fui analisar uma aplicação de um cliente, ele mandou só o FBK. Eu falei, putz, eu vou ter que pedir a aplicação para ele jogar na nuvem, né? Porque o FBK não vai abrir. Aí eu falei, vamos tentar abrir, vamos ver no que dá. Aí abriu. Falei, ué, agora, será que eu fiz alguma mágica aqui? Não, a mágica era que agora o iFix, essa ferramenta do iFix suporta restaurar aplicações de versões mais antigas, tá? Então, se eu quiser até fazer uma migração aí do projeto da 5.1, da 5.5 com essa ferramenta para 2023, eu consigo, tá? Na verdade, foi outro erro meu, né? Eu devia ter colocado isso depois do APC-UA, porque a gente estava falando de protocolo, agora a gente vai falar de novo. O APC-UA, pessoal, assim como o MQTT, ele passou a ser utilizado mais notado na indústria, né? Até porque ele foi feito para isso, para aplicações industriais. Por quê?
Primeiro, que o APCDA, que é o APC clássico que a gente conhece, ele utiliza uma tecnologia antiga, que é o Condecon, né? E a Microsoft está derrubando isso, se é que já não está totalmente acabado o DECOM, né, nas atualizações novas do Windows, porque é uma tecnologia antiga, uma tecnologia pouco segura, que acrescenta vulnerabilidade ao meu processo. Então, o APCOA veio para substituir esse cara. Ele não mais se restringe ao Windows, não mais eu preciso me preocupar com tecnologia DECOM, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. E agora, com isso, né? Com essa abertura do APCOA para plataformas além do Windows, eu consigo utilizar em Linux, eu consigo utilizar em Android, Mac da Apple, né? Muitas aplicações baseadas em web estão utilizando esse cara também, né? Porque ele traz as vantagens do APCOA juntamente com as vantagens de uma tecnologia nova, né? Que é uma tecnologia mais segura, né? Comunicação mais flexível e por aí vai. Ele é mais fácil de configurar, tá? Ele realmente é. Eu configurava o APCDA e o APCOA é mamão com açúcar, né? Perto do DA. Eu aumento o meu leque de comunicação, porque agora ele é multiplataforma, a segurança dele é atual, né? Tecnologia atualizada. Consigo trocar informações com aplicações baseadas em web. E a segurança dele é baseada em certificados. Assim como o MQTT, não é porque ele é mais aberto, ele é mais fácil de configurar, que ele é menos seguro, muito pelo contrário. Eu preciso confiar nas duas pontas, eu preciso confiar no servidor e no cliente dos meus dados ali, né? O servidor APCOA e o cliente APCOA, senão a comunicação não acontece. Tá? Ele permite a abertura de portas para comunicação com redes diferentes. Tá? Então, ele traz a vantagem do APC, você continua utilizando o padrão APC, só que com uma tecnologia bem mais atualizada. Tá? E o iFix ele é tanto um APCOA server quanto um cliente APCOA. Tá? Então, eu pego os protocolos que estão vindo aqui em diversos, né, as informações que estão vindo em diversos protocolos, melhor dizendo, centralizo na minha base do iFix, e o iFix, sendo um servidor APCOA, ele transmite, né, ele consegue disponibilizar essa informação para clientes APCOA. Pode ser outra escada, pode ser uma aplicação baseada em web, por aí vai, tá? E essa funcionalidade é nativa para até 2 conexões, para até 2 clientes pendurados nesse cara aqui. Tá? Se quiser mais conexão, precisa, né? É cobrado à parte, mas dificilmente vai precisar. E tem um APCOA Client também. Esse cara, pessoal, é importante dizer que ele é separado, ele é um opcional do iFix. Tá? Tem um adicional ali da licença para ser adquirido. Então, eu tenho um servidor APCOA, pode ser o meu PLC ali, o programa do meu PLC, pode ser uma outra aplicação qualquer, outra escada, e eu utilizo esse cliente APCOA para conectar esses servidores APCOA, evidentemente, e trazer essa informação para dentro do iFix, tá? Eu configuro da mesma forma, vocês estão vendo aqui no SCU, né? E, na verdade, eu configuro naquela interface web, né? É ainda mais fácil, tá? E o interessante é que eu consigo, a partir do mesmo cliente APCOA aqui do iFix, eu tenho uma redundância tripla de servidores APCOA. Significa que, se esse cliente APCOA está apontando para o servidor APCOA 1, se esse servidor APCOA 1 cair, ele passa a coletar do segundo. Se esse segundo também cair, ele passa a coletar do terceiro. Tá? Então, ele permite essa tripla redundância de servidores APC aí. Okay? Parte de segurança também foi melhorada. Agora eu tenho o que eles chamam de modo seguro do iFix, né? E nada mais é do que uma funcionalidade que vai me permitir determinar quais grupos do Windows podem ou não iniciar ou parar o iFix. Tá? Ele é um recurso que, até falando aí, ele adiciona uma camada de segurança às registry keys ali do iFix, né? E os arquivos de projeto. E é independente da segurança do iFix. Aquela segurança de usuários e grupos não tem nada a ver com essa segurança, isso aqui não interfere em nada, tá? E eu posso ligar e desligar a qualquer momento. Eu até gosto de enfatizar esse slide, porque eu já vi muito cliente se assustar quando ele vai instalar as versões novas do iFix
ele vê lá, né? Ó, você quer habilitar o modo seguro? Aí às vezes ele não entende, né, o que é normal, às vezes ele não sabe para que aquilo serve, às vezes não está tão explícito assim, e ele fala, não quero. E aí, quando ele vai iniciar o iFix, aparece uma baita de uma mensagem ali no meio. Olha, o seu iFix está rodando de maneira não segura. Aí ele já cai da cadeira, né? Fala, meu Deus do céu, como assim não está seguro, né? Derrubou minha segurança, vou ter que fazer tudo de novo? Não, aquela mensagem é que esse cara aqui está derrubado, igual está aqui, ó, continuar sem controle de acesso. Né? Isso aqui não é vital para o funcionamento da aplicação, né? Só mais uma camada de segurança opcional aí para vocês, se vocês quiserem, tá? Mas dá para usar esse cara aí. Pode desabilitar ou habilitar a qualquer momento que na maioria dos casos não vai ser grave fazer isso, tá? Bom, e essas são as principais novidades na verdade, são todas as novidades, né? Das versões 2022 e 2023 do iFix, ok? Agora, meus amigos, a gente vai para o Simplicity, tá? Para quem não conhece, pessoal, o Simplicity, ele é um irmão do iFix, ele é um SCADA também, né, da GE, só que diferentemente do iFix, o Simplicity, ele foi criado pela GE, ele foi concebido desde o início pela GE, tá? O iFix, ele foi adquirido pela GE da Intellution, né? E o Simplicity, ele é bem menos difundido aqui no Brasil, né? Mas ele funciona muito bem em aplicações principalmente de elétrica, né? Subestações, algumas redes de transporte que monitoram principalmente variáveis elétricas, usinas termoelétricas, né? Tanto que se você, eu acho que até hoje é assim, né? Se você comprar uma turbina da GE, uma turbina de termoelétrica, já vai com Simplicity junto, né? Então ele ele tem como ser uma escada para qualquer vertical, né? Só que por conta dessa natureza da GE dele, né? Nascido na área de elétrica, vamos dizer, ele está mais difundido dentro dessas aplicações, né? Aplicações cujas principais variáveis são variáveis de elétrica, tá? Mas ele tem diversas similaridades com o iFix, tanto que muitas coisas vocês vão ver que se repetem nos slides, eu não vou ficar repetindo, né? Porque eu já falei anteriormente no iFix. Então, eu fiz uma linha do tempo mais enxuta aqui, né? Do Simplicity, mesma coisa. Eu vou falar dessas duas últimas versões aqui, né? Mas ele também tem um ciclo de vida dele, né? As versões não suportadas são versões que a GE não lança mais atualização, né? Para corrigir alguma coisa uma atualização do Windows foi lá e atrapalhou alguma coisa na minha aplicação, né? Igual aconteceu do horário de verão, lembra? A GE não dá mais atualização para esses caras. No suporte estendido, ela ainda dá, só com uma prioridade menor, né? Depois que ela atualizou essas aplicações que são as versões, né, de aplicação que são as atuais, aqui da 11 para frente, tá? Mesma coisa, compatibilidade com sistemas operacionais, a mesma coisa do iFix, tá? Só as versões atualmente suportadas pela Microsoft, né, do Windows. A questão de virtualização é a mesma coisa, tá? Não tem, contanto que você cumpra com os requisitos de hardware e software, não tem nenhuma plataforma favorita pela GE. E a mesma coisa para antivírus, tá, pessoal? Inclusive, eu até esqueci de comentar, eu vou passar a colocar isso nos meus próximos slides. Não existe também nenhuma contraindicação do uso de antivírus, tá? Desde que ele não interfira na aplicação, né? Ele não alerte um falso positivo para um arquivo da minha aplicação e dê pau ali na minha aplicação, né? Contanto que isso seja cumprido, também não tem nenhuma restrição. Inclusive a gente fornece antivírus voltado para a OT, né? Que já fala os protocolos de automação, igual Modbus, APC e tudo mais. Se vocês quiserem, a gente fala nisso uma outra oportunidade. Aquele instaladorzão empacotado eu também tem para o Simplicity, então tudo que eu falei lá vale para esse aqui também, né? Ele vem com Historian, com GS, com Operations Hub, vem com as soluções complementares ao Simplicity, né, que é o Alarmcast, o System Sentry também, eu consigo instalar tudo por aqui, tá? Mesma coisa, tudo empacotado numa interface só, eu reduzo o esforço de instalação, reduzo o tempo de instalação e tenho várias pré-definições para usar, tá? A primeira grande novidade aí dessas últimas versões do Simplicity é o anti-serrilhamento, né, ou o anti-alias, né,
das letras aí, né? Que é, antes, eu tinha que trabalhar com essas letras quadradas aqui, né? E ele usa parte do processamento, né? Se você tiver uma placa gráfica, melhor ainda, ele utiliza parte do processamento para suavizar essas arestas aqui que antes estavam assim, né? Tava parecendo um jogo do Atari aqui, né? E agora está mais suave, mais fácil de ler. Também tem a questão de ergonomia nisso aí, né? Então, ele otimiza a visualização dos textos ao aplicar essa técnica aí de antisserrilhamento, e ele fornece 3 opções de renderização de texto agora. A primeira é sem antisserrilhamento, então é desse jeito que está aqui. O antisserrilhamento otimizado para velocidade, então ele vai priorizar o desempenho, né? Ele não vai ter ele não vai priorizar a qualidade, então ele vai pegar um pouco mais leve aí com a parte de processamento. E o otimizado para aparência, tá? O otimizado para aparência, pessoal, ele prioriza a qualidade, só que, a não ser que você tenha esse Simplist instalado numa máquina que tem processador muito lento, né? Enfim, não deve ser um problema, tá? Ele não pega tão pesado assim com recurso de máquina para isso. A não ser que você tenha o Senhor dos Anéis escrito ali na tela, né? Um monte de texto ali, mas isso dificilmente acontece, tá? Então, vamos dizer, qualquer placa, até pode ser aquelas placas gráficas embutidas, né? Qualquer processador hoje ou placa embutida dá conta do recado, tá? Isso é questão de ergonomia mesmo. Construção de expressões via classes e objetos. O conceito de classes e objetos no Simplist é aquilo de estrutura de ativos que eu tinha comentado, né? Só que no Simplist tem bem mais antes do que no iFix, né? Ele tem há mais tempo. Então, da mesma forma que eu faço lá no iFix, agora eu consigo associar uma tag que está dentro dessa estrutura de classes e objetos a uma animação, a um texto, né? Igual eu fiz lá no iFix, que eu estava mostrando para vocês lá naquele exemplo dos tanques. Eu reduzo o tempo para procurar tags, fica tudo mais contextualizado. Eu tenho suporte a MQTT também aqui no Simplist agora, tá? Mesma coisa, um protocolo bem levinho, ele se comporta como, ele é de fato, né, um cliente MQTT, né, ele vai consumir informações do broker, que é o servidor, para permitir que eu use esse protocolo aí, tá? Eu tenho novas APIs também, aí tá aí um diferencial do Simplist em relação ao iFix, né? Quando eu quiser usar o Event Manager, que é o agendador de eventos ali do Simplist, né, para automatizações baseadas em valores de tag ou periodicamente, né? Eu posso utilizar Python para fazer um script com uma resposta em um evento, por exemplo, um alarme X está com prioridade alta e eu faço um script em Python para ser executado cada vez que esse alarme ou esses alarmes forem executados, né? Isso é só um exemplo. Tem a API REST também para eu configurar o Simplist remotamente, né, através das web interfaces lá que eu consigo utilizar via API REST, né? Aqui a gente vai disponibilizar esse material para vocês, mas eu coloquei um link aqui embaixo, caso vocês queiram ver a biblioteca de comandos lá da API REST do Simplist, tá? É mais para configuração remota de projeto, né? Configurar um ponto remotamente, adicionar, remover um usuário, enfim, tá? Eu tenho melhorias na minha parte de alarmes também, então eu posso contar alarmes por recurso. Então, na mesma filosofia lá dos tanques, né? Se eu tenho 3 tags em cima do tanque, né? 3 tags referente ao tanque, e eu quero contar a quantidade de alarmes nesse tanque, ao invés de contar tag a tag, agora eu posso, tá? Eu pego esses alarmes por ativo. Tem melhorias no Alarm Viewer, então tenho novos campos, igual acho que é a CK User, né? Que tem lá o usuário que acabou de reconhecer o alarme e o último comentário. E a barra de rolagem horizontal, ó. Tá vendo essa barrinha aqui embaixo? Antes eu tinha que esticar a tela ou espremer tudo aí no meu sumário de alarmes, né? E agora ele dá a possibilidade de usar o scroll bar horizontal aqui, né? A barrinha de rolagem horizontal. E eu posso também, para cada alarme, eu posso atribuir até 10. Atribuir atributo é ótimo, né? Eu posso criar até 10 atributos para esses alarmes. Esses atributos, meus amigos, eles nada mais são do que rótulos, né? Labels, etiquetas, enfim,
que eu posso utilizar para categorizar os meus alarmes. Eu posso dar um nome customizado para... Eu posso dar até, na verdade, 10 etiquetas, né, nomes customizados para esse alarme aqui. Tá? Então, esse alarme é de uma tag de elétrica dentro da subestação X, eu posso colocar elétrica, subestação X, né, equipamento tal, para ficar mais fácil eu achar e até categorizar os alarmes pelos atributos, tá? E eu tenho também o aumento da alarm message, né, da mensagem de alarme. Se eu não me engano, não lembro se era 128 ou 256 caracteres, mas agora está 512, tá? Eu posso ter uma mensagem de alarme bem mais descritiva, né? Eu posso agora atualizar o meu projeto do par redundante a quente. Antes eu precisava parar o projeto, né, inteiro para realizar certas alterações no meu projeto. Até com o Dynamic Mode ativado, né, que é o que permite fazer certas alterações quando o projeto está rodando, eu não conseguia fazer. Então precisava reiniciar o projeto todo. Agora eu posso atualizar o meu projeto a quente da seguinte forma: primeiro eu faço o chaveamento do SCADA primário para o secundário, faço as modificações no primário, enquanto o 2 está rodando lá bonitinho, e aí eu faço o chaveamento de volta no primário. Tá? Eu tenho melhorias de segurança também no Simplist, assim como eu tenho no iFix. Então eu tenho a possibilidade de comunicar o meu servidor Simplist e o meu cliente do Simplist via o PCUA, além da possibilidade que eu já tinha, né, da comunicação normal entre os dois, via TCP normal. E a grande vantagem que ele me traz é que eu posso comunicar clientes e servidores ou até mesmo clientes entre si que estejam em redes diferentes, né? Um servidor que está lá na nuvem e está numa rede e um cliente que está em outra rede aqui embaixo, on-premise, né? Por exemplo. Dá para fazer isso aí. A segurança dele é baseada em certificados e eu tenho todas as vantagens que a PCOA me traz, né? E eu tenho também segurança a nível de projeto, né? Eu posso dizer, olha, esse projeto aqui eu posso rodar nesse servidor de Simplist, esse outro projeto não, tá? É uma questão de segurança mesmo, né? E eu também tenho a Digital Signature, né? A assinatura digital de telas. Eu posso assinar uma tela utilizando esse certificado X509 para protegê-las de adulteração, né? O cara vai lá e modificar a minha tela, eu posso proteger com um certificado X509. Então, cada vez que o usuário abrir uma tela que possui esse certificado, o SimView, né, que é o cliente do Simplist, né, equivalente ao Workspace ali, ele vai checar se existe esse certificado. Se não tiver, ele não permite fazer nada na tela, tá? Se não tiver essa assinatura aí. Eu tenho outras melhorias no Simplist, então o algoritmo que coloca as telas em cache, né, que deixa ela meio armazenada ali para abrir mais rápido, está melhorado. O mlog, né, os recursos de login também foram melhorados. Eu tenho buffer de dados para o chaveamento, né, para o failover, para não perder dados quando o chaveamento acontece. E eu trago aqui, pessoal, uma questão, né, que vale tanto para o iFix quanto para o Simplist, porque eles são escadas, que é a questão da atualização de versão, né? A gente fala, olha, tem essas novidades aqui e tudo, mas a primeira preocupação que surge na cabeça de vocês, disso eu sei, qual que vai ser o esforço, né? Se é seguro eu fazer essa migração, né? Então, sempre chega essa pergunta, qual é o esforço para eu atualizar o meu iFix 5.5, o meu Simplist 10, meu Simplist 9? Eu falo, depende, né? Só que na grande maioria das vezes, o esforço é bem baixo, tá? É só quando você tem uma alteração muito grande, né? Seja na arquitetura, na parte de tudo que está embaixo ali do SCADA, né? Ou quando tem uma coisa muito específica, uma biblioteca super pesada, customizada, uma DLL feita à mão ali, que comunica com aplicações antigas, tá? Mas isso é muito raro, pessoal. Em 99% dos casos, eu consigo aproveitar toda a minha aplicação e instalar numa máquina nova, tá?
Então, eu pergunto, de qual versão você quer migrar? É de um iFix 5.5? É de um iFix 4? É de um Fix 32? Né? Qual que é o grau de customização da aplicação atual? Aí eu me refiro, né, aquelas DLLs criadas manualmente, a coisas muito antigas, né, coisas muito legadas. Vai ter mudança no meu monitor ali, né, no tamanho da tela, na proporção das telas, né, na resolução? Vou mudar a arquitetura ou topologia? Vou jogar tudo para a nuvem? Vou deixar do jeito que está? Vou mudar de rede? Né? Isso aí tudo tem que ser levado em consideração. Tudo que está embaixo do meu escada, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, está fazendo um ruidinho de fundo. Tudo que está embaixo do meu escada, né, vai permanecer a mesma coisa? Os endereços de tag vão permanecer os mesmos ou não? Né? Tem muito disso aí, tem muita dessa preocupação também. E aí, meus amigos, né, para a gente fazer a transição para o história, né, para o historiador, eu trago aqui uma boa notícia, talvez a maioria já saiba, que é o historiador da GE, né, o Historian, que a maioria, eu creio, já conhece. Quando você adquire uma licença, tanto de iFix quanto do Simplist, tá? Aqui está iFix, mas vale para o Simplist também. Quando você adquire uma licença de servidor, de qualquer um dos dois, né, de escada, vem com uma versão gratuita do Historian, que é o Historian Essentials, que a gente chama, tá? É o que eu acabei de falar, uma licença grátis da versão Essentials do Historian, que é a licença mais simples, ao adquirir um SCADA, tá? Esse historiador, pessoal, ele não é para ser um historiador onde você vai centralizar todos os seus dados de todos os seus escadas, né? Ele não vai ser um historiador que vai alimentar sistemas superiores ali, especialmente com grande quantidade de tags, né? Ele é um historiadorzinho ali para ficar do lado direito ali do escada, seja numa máquina igual, numa máquina diferente, para fornecer dados para a operação. Então, o foco do Story Essentials é você guardar algumas tags do seu supervisório, seja iFix ou Simplist, e trazer esses dados de volta, né, que são dados históricos agora, para alimentar as trends, né, para alimentar os gráficos, para fazer aquela jogada de voltar com a tela no tempo, tanto no iFix quanto no Simplist tem isso aí, né, para você fazer relatórios ali locais, tá? Ou até mesmo mandar dados desses vários Story Essentials, né, que tem um por escada, por exemplo, para um historiador maior, né, um Story Standard ou Enterprise, tá? Para centralizar tudo nele. Então, a ideia dele é ser um historiador, como eu falei, que é o braço direito do SCADA, né, para armazenar dados localmente e fornecer esses dados para operação, tá? Ou para um historiador central. E a notícia aí para os usuários de iFix é que o historiador clássico ele foi descontinuado, tá? A partir da versão 6.0, na verdade, tem que migrar para o Historian, tá? Ele já fornece a versão Essentials nessa versão. E a gente tem ferramenta também que faz isso, tem procedimento para fazer isso, tá? Se tiverem interesse, deixa aí no chat, por favor, para obter isso aí que a gente manda para vocês. E aí, falando em Historian, eu venho trazer as novidades do mesmo. O Historian, pessoal, não sei se todos conhecem, né? Por isso que eu até trouxe uma coisa mais didática aqui, né? Porque às vezes a pessoa só usa o HTC ou só usa o iFix e não conhece o Historian. O Historian, ele é o software que vai coletar dados de uma fonte de dados como o SCADA, né? O iFix ou o Simplist, de um servidor OPC, pode ser outro SCADA, pode ser um gateway, enfim. Ou até outros sistemas, pode ser bancos de dados relacionais, podem ser brokers MQTT e por aí vai, tá? Em cada uma dessas fontes de dados, eu crio um coletor de dados. Aí pode ser um coletor APC, pode ser um coletor MQTT, que seja, né? Depende do tipo de dado que eu quero coletar. E esse coletor vai enviar os dados para o meu servidor do Historian. Eu estou simplificando muito a apresentação, pessoal, porque a gente parte do princípio que todos conhecem o Historian, mas eu deixo uma coisa mais didática até para quem tiver curiosidade ou quem não conhece, né? Para não ficar tão por fora assim. Uma vez que esses dados estão armazenados ali, já estão consolidados no meu servidor do Historian, eu consigo disponibilizar esses dados que aqui estão para clientes, né, para ferramentas mais sofisticadas que vão fazer uso desses dados históricos.
Eu posso retroalimentar um SCADA para eu fazer as minhas tags ali, os meus trends, né, melhor dizendo. Posso alimentar ferramentas de BI, posso alimentar ferramentas de gerenciamento de malha de controle, que a gente também fornece. Plataformas de análise de dados baseadas em nuvem, que a gente também fornece, que é o SIC, que eu vou falar mais tarde. Relatórios, né? Pode ser uma solução dedicada, como o Green Report que a gente tem, ou o Excel, né? Utilizar o Excel Admin Story, tá? Então, tem várias maneiras de eu pegar esse dado e várias maneiras de eu disponibilizar esse dado. Uma das maneiras é através do Trend Client do Story, que ele é nativo só das versões Standard de Enterprise aí do produto, que é uma interface web nativa do Story, como eu falei, para a gente montar gráficos como esse, né? Ou, se eu quiser, eu posso adicionar um gráfico aqui embaixo, colocar uma tabela, né? Fazer ali toda a minha exibição desses dados numa interface web, tá? Eu posso alimentar sistemas de BI, como é o Power BI, como é o ClickSense que a gente fornece, né? Posso integrar, eu posso mandar esses dados, né? Mandar o Excel consultar os dados que estão no Story através desse suplemento aqui, que é o Excel Admin, que é uma ferramenta gratuita também, que vai junto do Essentials, que é aquele mais basicão, que é gratuito lá que eu falei, né? Para fazer gráficos, fazer tabelas, relatórios aqui baseados em Excel, ok? E, obviamente, além do bom e velho trend, né? Bom e velho gráfico aqui, os gráficos nativos do iFix e do Story, né? Obviamente, tem integração nativa entre os dois, e facilmente eu consigo fazer esses gráficos com dados do Story, né? Eu não coloquei aqui, até porque eu não achei pertinente, mas agora na minha cabeça virou pertinente, né? Eu tenho como fazer no Simplist, no iFix, a partir já de versões mais anteriores, eu consigo rebobinar a minha tela, eu consigo voltar com a tela no tempo, né? As minhas animações ali de tanque, os meus ponteiros, tudo que estava sendo indicado, com dados históricos. Ele volta os dados no tempo, ali as minhas animações no tempo, com dados históricos. É um exemplo do que eu consigo fazer. Isso é possível tanto no iFix, com o Global Time Control, quanto no Simplist, né, que é o Digital Graphical Replay, lá, o DGR. Ok? E aí, meus amigos, em termos de arquitetura, aqui eu simplifiquei bastante, mas o Story, ele se localiza bem no meio ali da pirâmide de automação, tá? É ele que geralmente permite fazer interface entre a minha camada de controle e supervisão até e subir com esses dados para ferramentas mais sofisticadas, ferramentas de análise de dados, né? Ferramentas com viés mais de gerenciamento. Então, aqui embaixo eu tenho servidores OPC, eu tenho brokers MQTT, posso coletar dados dele aqui, até coloquei um coletor do Story instalado em cada um deles, posso coletar dados do meu SCADA, como o caso do iFix, uma aplicação com driver ADBC, como os próprios bancos de dados relacionais ou outras aplicações, né? E subir com essa informação para sistemas MES, para ferramentas de análise de dados, como é o SIC, para ferramentas de gerenciamento de áreas de controle, como é o caso das soluções da Control Station, que a gente também fornece, e até clientes web e mobile, né, como é o caso do Operation Sub e do WebSpace. WebSpace é, na verdade, via iFix, né, mas você alimenta dados do Story dentro do iFix e vê isso no WebSpace, também é a mesma coisa. Melhoria de performance de coletores. Então, antes da 2022, o coletor do iFix, por exemplo, eu só conseguia coletar por coletor do iFix até 20 mil amostras por segundo. Agora eu consigo 30. O OPC passou de 140 para 150, né? E por aí vai, né? Tem até outros coletores que eu não coloquei aqui, mas que tiveram a performance melhorada. O Story agora é um servidor OPC UA, HDA. Assim, pessoal, eu não vou entrar muito nesse âmbito, né, de o que é isso, né, de ficar explicando demais. Mas o HDA, ele é um formato do próprio padrão OPC para dados históricos. Você tem o alarmes e eventos para alarmes, você tem o HDA para histórico, tá? E a vantagem do OPC UA é que ele empacota tudo. Ele traz o formato de alarmes e condições, né, que chama de alarmes e eventos, agora é alarmes e condições no OPC UA. Traz o formato HDA, traz o formato de tempo real, empacota tudo e disponibiliza para o OPC-UA, né, para os clientes OPC-UA, consumirem essa informação como bem entender. Tá? Então é isso, ele fornece dados históricos para clientes OPC-UA, não precisava nem desse HDA aqui, pode ser só OPC-UA direto, e ele traz as vantagens do OPC-UA, como não está mais restrito somente ao Windows, eu consegui levar essa informação para uma camada web, né, para um cliente OPC-UA, alta disponibilidade, alta portabilidade, facilidade na configuração, segurança melhorada e por aí vai, tá?
Ele falando, né, que eu agrego muito valor para eu integrar com plataformas mais sofisticadas, como plataformas de análise de dados baseadas em nuvem, como é o SIC, e com aplicações baseadas em web, como o Operation Hub. Beleza? Tem como coletar o dado MQTT, então isso tudo aí é repeteco do que eu tinha falado. Aqui não, né? Eu consigo instalar o Historian, o coletor e o MQTT Broker, que é o servidor MQTT, separadamente, né? Eles podem estar em lugares diferentes, em máquinas diferentes. Um pode estar num edge device, outro pode estar numa máquina, o Historian pode estar em outra, né? Pode estar até na nuvem. E ele suporta tanto o JSON quanto o Spark Plug-B, né? O payload dele. Tem uma ferramenta de ETL, que é de extração, transformação e carregamento, né? Extract, Transform and Load, para quando eu não tenho uma comunicação, eu não consigo transferir dados, né, de um servidor Historian para outro servidor Historian constantemente. Então, se eu tenho, por exemplo, ali uma conexão intermitente, ou não consigo fazer essa comunicação constante entre servidores Historian para transferir dados, eu posso fazer via ETL, que é um conjunto de ferramentas orientada a arquivos, né, para eu extrair o dado de um servidor, transferir e carregar em outro servidor Historian, como se fosse ele faz isso por batelada, né, para caso eu não tenha essa conexão constante, ele não ficar guardando buffer demais ali, né. Eu tenho um coletor Python também, que me permite utilizar Python para fazer cálculos. Então, eu pego ali, por exemplo, de maneira similar ao coletor de cálculo, né? Eu pego uma variável que está armazenada ali dentro do meu Historian, utilizo o script Python para fazer um cálculo, para fazer alguma coisa, utilizando bibliotecas, né, como as que ele está exemplificando aqui, calcular uma determinante de uma matriz, por exemplo, e eu volto com esse resultado para dentro do Historian. Né? Ele é um coletor porque ele coleta dados do próprio Historian, faz o processamento do jeito que você precisa e armazena esses dados no servidor Historian. É o que o coletor faz. Tá? Eu tenho criptografia, a gente chama de criptografia on-wire, né? Criptografia em cima do fio onde está passando o dado do Historian. Então, eu tenho agora criptografia baseada em IPsec para, obviamente, né, adicionar segurança entre o coletor e o servidor ali do Historian, por exemplo, né? Antes, o que precisava fazer? Às vezes até identificava um problema e falava, olha, cara, entre o SCADA, que é onde está o coletor, e o servidor, eu não posso passar essa informação de qualquer jeito, eu preciso colocar uma VPN ali no meio. Isso reduzia a performance, às vezes nem era possível, você tinha que contratar uma plataforma de VPN para isso, né? E é um saco, convenhamos, né? Então, com isso, né, com essa criptografia de dados nativa, eu não preciso mais usar VPN ou qualquer outro protocolo de segurança no fio onde está passando o dado, né, entre o coletor e o servidor, por exemplo. Eu tenho o Configuration Hub, o bom e velho, aliás, o bom e novo Configuration Hub, também para o Historian, né, onde ele me permite, né, da mesma forma que eu faço a configuração do iFix, do Simplist, inclusive até esqueci de falar que o Simplist também tem ele, né, da mesma forma que eu configuro essas outras aplicações de maneira centralizada dentro dessa plataforma web, com o Story eu também consigo fazer, tá? Então, eu acho que ele já vai reclamar que minha senha expirou aqui, né? Fica um tempo sem mexer, ele expira, o que é bom. Através dessa mesma interface que eu tinha mostrado para vocês, que serve tanto para o iFix quanto para o Simplist, tá em outra máquina, eu não coloquei aqui, eu consigo gerenciar a minha aplicação do Historian, né, desse servidor aqui, ou de vários outros servidores, se eu tiver, nessa interface web centralizada. Eu quero, então, monitorar a performance desse servidor especificamente. Aí, né, ele me traz aqui a taxa de amostragem, quanto eu estou consumindo por dia de espaço, né, quantos dias faltam para encher o meu disco, fazer o monitoramento dos coletores ou do servidor, né, ele traz uma coisa mais detalhada aqui também, se eu quiser, né, de acordo com o data store que eu selecionei. Ele me permite usar também aquele sistema de ativos, né? Acho que aqui eu não tenho nada criado, tem uns tanques aqui. Aquela hierarquia de ativos eu também consigo criar lá dentro do Historian, ou trazer do iFix ou do Simplist. Consigo configurar os meus coletores por aqui também. Não tem coletor do IGS que está coletando dados em OPC UA, mas eu quero adicionar um outro servidor
um servidor APC que seja, né, o APC clássico, nessa minha máquina. Aí ele me apresenta uma interface intuitiva para eu fazer isso. Ó, qual máquina que você quer? Quero essa aqui. Qual tipo de dados você quer coletar? Quero o APC, então vou selecionar o coletor APC. Onde está a instalação do meu store? Ele pega isso automaticamente e aparece aqui os próximos passos, né? De qual APC server você quer pegar. Ele pega os que estão na minha máquina aqui, como é o caso do IGS, o próprio iFix, ou um servidor APC remoto, que eu coloco ali o endpoint dele, né, o nome do servidor, e ele já cria o coletor automaticamente aqui para mim, tá? O mesmo, pessoal, vale para as tags. Eu consigo configurar todos os parâmetros aqui das minhas tags, né, assim como eu conseguia dos coletores, o tempo de coleta, a parte de amostragem, tudo mais eu consigo fazer por aqui. E eu consigo também ver um gráfico aqui, né, das últimas, do que aconteceu por último, aí os últimos 10 valores, para eu ter uma ideia, né? Mas eu consigo, por exemplo, ver os últimos 10 valores, o bom e velho View Last 10 Values, né, igual tinha lá no Historian clássico, no Administrator. Consigo ver tanto em formato de tabela quanto em formato de gráfico, como vocês estão vendo aqui, tá? E eu administro as minhas tags de todos esses servidores de maneira centralizada aqui. Mesma coisa para os data stores, que é onde eu vou guardar os meus archives, para os archives propriamente ditos. Eu tenho uma interface agora que eu consigo fazer uma consulta, principalmente para simular, né, para visualizar performance, mas se eu quiser usar isso para uma consulta rápida, eu posso também. Por exemplo, eu vou pegar essas duas tags aqui, vou dar um next, e eu estou em dúvida lá no meu cliente do Historian se o melhor método que eu preciso coletar, né, o meu método de amostragem, o melhor é interpolado, o calculado, né, fazer uma média, fazer o método lab aqui, o tipo de amostragem, né, se é para frente ou para trás. Enfim, eu consigo modificar tudo aqui, adicionar alguma condição e ele me gerar uma espécie de relatório dessa consulta que eu acabei de fazer com os parâmetros que eu acabei de definir. Aí eu falo, puxa, isso aqui está vendo valor interpolado, cara. Vamos testar aqui com o valor calculado, né? E eu vou visualizando isso antes de configurar lá no meu cliente, que às vezes seria um pouco mais difícil fazer isso lá, né? Dependendo do cliente que eu estou usando. Então eu faço isso tudo direto por aqui. Eu crio um simulador de consulta, se bem que ele faz uma consulta, né? Mas ele é um simulador de queries para eu ver o resultado antes de implementar em algum lugar. Eu posso até exportar isso aqui para um CSV, posso exportar para PNG, PDF, JPEG e por aí vai, até para SVG, né, que é o formato vetorizado. Beleza? A parte de alarmes, acho que ele vai me reclamar que eu não estou com o Alarm Archiver instalado, mas não tem problema. Né? Se vocês coletam alarmes pelo Historian, dá para configurar as coisas por aqui. E os logs de atividade. Está tudo aqui por essa interface. Putz, Rafael, mas eu adorava o Administrator, cara, o Store Administrator. O que aconteceu com ele? Está aqui ainda, né? Se você quiser utilizar o bom e velho Store Administrator, ele está aqui ainda, se você quiser, tá? Mas dá para fazer tudo aqui por essa interface. Ao invés de eu instalar o Client Tools, né, para instalar o Administrator ali na minha máquina, eu acesso tudo via web agora, não preciso instalar coisa na minha máquina, né? Essa é a grande vantagem. Bom, foi tudo que eu acabei de mostrar, né? O Store Administrator novo, continua existindo ainda o antigo, né? E aí, eu quero chamar bastante atenção, deixar a orelha de vocês em pé aí, para falar do Storing for Cloud. A gente está muito acostumado a utilizar historiador ou banco de dados e guardar os dados localmente, né? Mas agora, com essa onda, né, de transformação digital, de falar de indústria 4.0, de computação em nuvem, de disponibilização dos dados da automação na nuvem, surgiu o primeiro, de acordo com a GE, né, o primeiro historiador totalmente em nuvem do mercado, que é o Storm for Cloud. Tá? Ele está disponível tanto no Marketplace da AWS quanto no Azure da Microsoft. Tá? Ele tem um licenciamento diferente lá, depois a gente pode até falar com mais detalhes disso, mas o mesmo Historian que eu conheço, que eu uso e eu utilizo nas dependências da minha empresa e armazeno os dados localmente, agora eu consigo armazenar na nuvem, tá? Eu tenho aqui então embaixo, né? Eu tenho as minhas fontes de dados, pode ser um servidor APC, pode ser o iFix, pode ser um broker MQTT, e eu mando esses dados aqui, né, que estão concentrados aqui,
para a minha instância em nuvem, para o meu histórico que está em nuvem, para que outras aplicações, tanto baseadas em nuvem quanto on-premise, elas possam consultar e disponibilizar esses dados para eu usar. Ou eu posso ter uma arquitetura híbrida. Eu posso ter um historiador local guardando todos ou parte desses dados e o Historian for Cloud guardando também todos ou parte desses dados. Vai depender do que eu preciso, né? Vai depender da minha aplicação. Anteontem, a gente teve o primeiro caso de instalação do Historian for Cloud no Brasil, que eu fiz lá na USP, no laboratório didático de vazão, lá na Poli. E foi um sucesso, né? Eles estavam querendo coletar dados de um servidor APC DA, não era nem o A, tá? Era DA mesmo. A gente conseguiu levar esses dados lá para a nuvem e criar gráficos no Operations Hub, tá? Então já existe um use case aqui no Brasil e a tendência é aumentar. Qual que é o resultado, né? Qual que é a grande vantagem de eu ter um historiador como esse, né? Um historiador na nuvem? Primeiro de tudo, redução de custo, tá? É gritante quase todas as vezes quando eu utilizo o custo que um historiador em nuvem me gera, né, como no caso do Historian for Cloud. O quão barato ele é em comparação a um historiador convencional, um historiador on-premise, né, que é o historiador que a gente já está acostumado a instalar em máquina física ou virtual. Eu reduzo o custo com serviço, porque o tempo que eu vou demorar para implementar isso é muito menor. Eu reduzo o custo com infra, porque eu não preciso adquirir hardware para isso, né? Vai estar tudo eu vou adquirir a VM que está lá na AWS ou está lá na Microsoft. Eu reduzo custo com manutenção, porque eu não vou precisar ficar atualizando o Windows, né? Na verdade, ele não tem nenhuma interface gráfica, né, onde você armazena os dados. Você acessa tudo via administrator de uma máquina qualquer, né? E fica tudo sobre a responsabilidade do provedor de serviços, no caso a Amazon ou a Microsoft, né? E é tudo mais confiável. Eu reduzo o tempo de implementação e manutenção, como eu falei. Eu aumento a minha performance, porque essas plataformas aqui, elas têm elas fornecem o desempenho que você precisa, né, na hora certa. Então, se eu preciso de X de processamento, a máquina vai me fornecer o X de processamento só para aquele momento. Reduziu para X sobre 3, o desempenho dessa máquina vai cair em 3 vezes, se eu precisar, porque isso gera um custo muito menor, né, do que utilizar hardware quando eu não preciso, né? Autoscaling, que é justamente isso que eu acabei de falar. Zero downtime, então normalmente essas máquinas que estão em nuvem é um cluster de várias, né, talvez de dezenas de máquinas que estão lá no centro, lá que ficam as máquinas, né? Então é super seguro. E eu tenho a vantagem de disponibilizar os dados de automação na minha nuvem também, tá? E aí, uma das formas da gente disponibilizar os dados do Historian é no Operations Hub, tá? Eu vou falar das novidades também, mas para quem não conhece, o Operations Hub ele é o cara que vai centralizar toda a parte de visualização e operação dos processos numa interface web. Então, eu tenho vários iFix, eu tenho vários Simplicities, eu tenho vários Historians, e esse cara ele vem para consolidar numa interface web, né, num único lugar, numa interface bonitinha, esses dados que estão vindo de diversas fontes, tá? Então, a principal vantagem, eu posso montar aplicação customizada, né, aplicações front-ends, né, aplicações visuais, que a minha fonte de dados não se limita somente ao SCADA, pode vir do Historian, pode vir via servidor APC ou A, né, eu já vou mostrar a parte de integração. E ele permite desenhar as telas do meu SCADA numa tela em HTML5 em formato vetorizado, né, eu já vou mostrar para vocês, tanto para eu visualizar os dados quanto para eu operar, tá? Eu posso fazer tanto dentro do editor nativo dele aqui, ou importar. Tá? A arquitetura dele eu fiz de um jeito muito simplificado aqui. Eu coloquei historiador, escada, broker MQTT, tudo no mesmo nível aqui para simplificar o entendimento. E o Operations Hub ele fica aqui em cima, tá? Ele fica ele fica conectado a cada uma dessas fontes de dados aqui para eu centralizar e colocar numa tela bonitinha esses dados e disponibilizar para os meus usuários em browsers, em tablets e smartphones, tá bom?
Eu tenho integração via SQL, ele tem Node-RED, ele é um cliente MQTT, ele tem API REST, ele é um cliente OPC-UA. Posso conectar também com iFix e Simplist. Na verdade, isso é feito também via OPC-UA, mas só para enfatizar. Com História ou com MES, tá? Grande novidade, então, eu tenho a possibilidade de usar as telas em HTML5 agora. Eu vou dar uma corrida aqui, porque a gente só tem meia horinha disponível, ainda preciso falar de SIC. Eu consigo, meus amigos, pegar uma tela, pegar, na verdade, dados que estão lá no meu iFix, no meu Simplist, no meu História, e construir telas como essa aqui. Ó, é tudo web, ó, é tudo responsivo. Eu posso abrir num tablet, posso abrir num celular, se eu quiser, né? Posso criar uma tela, se eu quiser uma cara mais antigona, uma tela mais populada, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas é uma tela com mais coisa. Eu posso também criar meus gráficos aqui, ligar ou desligar equipamento, escrever set point, tá? Se eu quiser fazer uma visão geral da minha planta toda, né? Aqui eu exagerei bastante, mas só para vocês verem. Eu animo aqui os meus objetos conforme necessário. Eu posso customizar, posso desenhar esses objetos ou trazer de fora para criar telas como essa, né? E eu crio um botão aqui para navegar para outro lugar, ou utilizo a própria navegação aqui intrínseca do sistema, tá? Posso fazer uma tela mais geralzona também, com elementos isométricos, né? Igual tinha outra também. Posso colocar indicadores aqui, ou simplesmente colocar um botãozinho aqui do lado para eu ir para a tela respectiva a esse equipamento, né? E tudo mais, tá? Ou, tirando um pouco esse viés de processo, né? E indo mais para uma filosofia, né? Eu quero enxergar os meus indicadores, eu quero ver os meus KPIs. Ao invés de ver processos, eu posso também. Inclusive, as primeiras... Vai reclamar que falta fazer login. As primeiras versões do Operation Sub, que eu acho que alguns aqui já conhecem, elas só vinham, na verdade, com essa tela aqui com mais cara de dashboard, né? Com cara desses... de você montar indicadores aqui, né? Eu não vou focar muito aqui, porque eu estou partindo do princípio que vocês já conheciam, né? Mais para falar dos upgrades. Mas para quem não conhece, eu posso... montar telas aqui com diversos desses widgets, né, desses gráficos prontos aqui, para o operador interagir, para ele ver dados que estão vindo do Historian, do servidor APC, do iFix ou de qualquer outra daquelas fontes de dados que eu mostrei. E aí, então, eu posso, né, utilizar o Operation Sub como uma EHM do iFix ou do Simplist, do Historian, de todas aquelas outras interfaces, para eu visualizar esses dados na web. Eu posso ter uma tela com dados do iFix, com dados do Historian, né? Não é uma tela por tipo de dado, né? Eu posso ter tudo aglomerado ali, tá? E por ele ser web, ele ser HTML5, ele é responsivo, né? Ele funciona nos browsers mais recentes, funciona no celular também, tá? Aqui é só mais um exemplo, né, da GE criando uma tela. Ele tem esse editor nativo aí, né, com bibliotecas de objetos. Basta clicar e arrastar e montar minha tela. Né? Obviamente, essa tela já estava pronta. Né? Posso criar os elementos aqui dentro também. Eu não preciso necessariamente trazer de fora, apesar de ser possível. Tá? Bom, e nessa nova versão, eles adicionaram, né, o Operations Hub ao Configurations Hub, né? Inclusive é a interface que você usa para desenvolver as suas telas. Eu tenho widgets novos, então eu tenho o repeater, né, o repetidor. Eu tenho o mapa interativo, eu tenho o WebSpace, né, para quem usa o WebSpace, que é aquele cliente do iFix que leva as telas para a web. Se eu quiser colocar ali dentro do Operations Hub, agora é possível, tá? Antes só era possível com Simplist. Eu tenho novos gráficos, eu tenho novas formas de exibir meus dados, tá? Tenho novos widgets aqui. Eu tenho também o Historian, na verdade, uma grande vantagem dele é que ele nos fornece a possibilidade de consultar os dados já calculados. Então, se eu quero pegar uma média das tags que ele historiou, pegar uma integral aqui, pegar um delta ou um cálculo de média de desvio padrão, ele já me traz pronto. Né? E o Operations Hub, sendo um cliente dele, agora também tem essa capacidade. Tá? Então, eu posso montar um gráfico, ao invés de ser com dados brutos, né, como eles vieram do processo, eu já monto uma média ali, né, para fazer um ponteiro ali de média, né, ou de soma ali, sem precisar criar tags novas. Então, é isso aí, visualizar os dados em outras formas de amostragem, pesquisar por expressão. Agora, a parte de gráfico dele não tem só aquele
esse gráfico comum, né? Eu tenho a visualização empilhada e a visualização... empilhada, na verdade, é o eixo Y empilhado, né? O eixo vertical. E o formato de tabela, tá bom? Os usuários aí do Plant, né, que é o nosso MES, o cliente web do Plant, na verdade, é o Operations Hub, e agora ele tem também novas telas, novos widgets, né, tudo que a gente chama de fora da caixa, né, out of the box, para criar tudo rapidamente ali. Aí, mesmo antes da versão 2023, houveram atualizações para as versões 2022, que foram a 2022.4 e a 1.6, que adicionaram aqui mais algumas coisas, né? Eu tenho limite dinâmico das especificações ali, né? Eu quero, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui e eu quero desenhar os limites para ver se está dentro do meu processo. E eu posso fazer com que esses limites mudem de acordo com o valor de uma tag, ao invés de ser um valor fixo, né? Tem o modo Delta, tem o mostrar tag por descrição, organização de favoritos, auto-login com o usuário do Windows, compartilhamento dos favoritos, que eu trabalho sempre com 8 tags. Ao invés de eu ficar selecionando as 8 tags dentro do meu gráfico, eu crio um favorito ali e seleciono quando quiser abrir com essas 8 tags, é bem mais fácil. Tipos de série de dados adicionais, novos filtros e condições, a nova visualização empilhada do eixo Y empilhado, como eu falei, e algumas melhorias para o trend chart, né, que é aquele trend nativo ali do iFix. Tá? O Operations Hub também tem um modelo de ativos, que é aquilo de você estruturar os dados numa hierarquia de ativos, né, no asset tree, ao invés de pegar as tags com aqueles nomes esquisitões lá. Ele tem Node-RED, você já tinha, na verdade, né? Mas para quem não conhece, o Node-RED ele é uma ferramenta de... ao invés de você utilizar código, como é o caso do VBA, como é o caso do C#, até no Simplicity, né? O Python, você usa blocos, você utiliza ligações aqui, blocos que são, na verdade, funções, para atingir uma funcionalidade. Então, ao invés de você escrever o código, você utiliza esses quadradinhos aqui, esses blocos, para você programar de forma visual, tá? Na verdade, ele já tinha, mas não sei se todo mundo conhecia, por isso que eu coloquei aqui. Então, eu utilizo ele para fazer funções mais específicas, né, como se ele fosse o back-end ali do Operations Hub, apesar dele não ser obrigatório, para eu automatizar tarefas, para eu conectar com APIs externas. Né, eu quero enviar e-mail quando a tag do Historian chegar a 90, né, quero fazer alguma coisa. O Node-RED ele é bem aberto, na verdade ele é open source, até por isso ele é incluso no Operations Hub, ele não é um opcional à parte. Para eu abrir ainda mais esse leque de integrações e funcionalidades, tá? Então, como eu falei, conexões via APIs, envio automático de e-mails com base em condições, e ele não utiliza códigos, tá? A grande vantagem dele é essa. Eu tenho plugins, nada mais são do que widgets que eu posso mesmo fazer. Se aquele monte de widgets não me satisfizer, os nativos do Operations Hub, né? Eu consigo criar widgets customizados, né, utilizando, acho que é JavaScript que você usa para criá-los, né? Um colega meu, o Giovanni, ele fez um gráfico de Gantt que não tinha no Operations Hub nativo para jogar na tela do Operations Hub aí, ó, tá? E o legal é que ele fica disponível para todas as aplicações que eu vou criar e eu posso levar ele para outros servidores do Operations Hub se eu tiver mais de um na minha planta, né, ou quiser utilizar em outro lugar. Beleza? E aí, meus amigos, uma outra coisa que mudou do Operations Hub 2022 para essa versão é a forma de licenciamento, tá? Antes você tinha só por funcionalidade e por número de usuários, você tinha lá um set específico, né? E agora ficou, segundo a GE, ficou um pouco mais flexível, né? Eu posso ter uma licença muito em conta, muito baratinha, né, em comparação a outras soluções, que é o Operations Hub Canvas. Essa licença do Operations Hub permite que a gente monte essas telas aqui, ó, essas telas mais com viés de processo. Ó. A minha conexão com a máquina remota está meio ruim, né? Essa máquina aqui está na nuvem. Enfim, essas telinhas de processo que eu estou criando são possíveis através do Operations Hub Canvas, tá? Ele conecta nativamente com a iFix, Simplicity, Historian, mas opcionalmente eu posso adquirir um conector OPC-UA, REST, SQL ou MQTT. O Insights, ele já vai para esse viés, essa segunda licença já vai para esse viés aqui de dashboards, de exibição de indicadores, né, de consolidação de informações mais com essa cara mais gerencial, né? Então, o Insights, ele permite você utilizar isso aqui
mas ele não vai ter o desenho de tela de processo, e vice-versa, né? Então, cabe aí decidir qual que é a melhor licença. A gente pode ajudar nisso, obviamente. E tem a Ultimate, que é a bagaça toda, né? Ele vem tanto com capacidades do Canvas, que é as telas de processo, quanto a de Insights, que são as telas de dashboard, junto com todos os opcionais disponíveis, todos os conectores, tá? O PCOA, MQTT, os já nativos, né? FX, Simplicity, Historian, REST e tudo mais. E aí, meus amigos, uma boa notícia. Eu tenho uma versão gratuita do Operations Hub, que a gente chama de Operations Hub Freemium, que ela é inclusa já no Historian, Standard Enterprise, tá? Por isso eu coloquei o asterisco aqui, é só na Standard and Enterprise. Ele vem, vou mostrar rapidamente para vocês, vai ficar mais fácil. Ele vem com essa... Na verdade, ele vem com duas telas, né? Ele vem com uma tela, acho que ele vai reclamar que eu não mudei o favorito aqui, eu preciso configurar de novo essa tela. Ele vem com essa tela, com esse gráfico aqui e outro gráfico embaixo que eu posso mudar, né, de tabular para um trend também, como é o de cima, e uma outra tela com um gráfico grandão. Não sei se tem acesso aqui, mas é um gráfico desse grandão para ficar mais fácil trabalhar, tá? Ele me permite mudar tudo aqui do gráfico, mudar as penas, o modo de amostragem, né? Até fazer anotações aqui em cima em cima de uma pena, né? Por exemplo, aqui, ó. Cadê a minha parte de anotações? Cadê? Observações aqui, ó. Aí eu vou colocar posso colocar uma nota aqui em cima, né? Escrever e para um outro operador ver, né? Então, essa é uma versão gratuita do Operations Hub, né? Vocês podem instalar aí junto com o Historian, separado do Historian, só que ele só vai ter essa capacidade de mostrar gráficos ali, né? É na web, dá para ver via celular, mas é só para você ter um trend fácil ali, né? Aquelas outras capacidades de montar tela, de processo ou de dashboard, elas são funcionalidades das licenças pagas, tá? Importante deixar isso claro. Bom, eu tive outras melhorias, tive melhorias na interface de desenho das telas de processo, no Line Connector, que era uma setinha que se interligava ao elemento, está mais fácil de usar. Múltipla seleção de objetos, agora eu consigo fazer isso no Operations Hub, antes eu não conseguia. Melhoria nos gráficos de batch, né, que dá para integrar também com Batch Execution da GE, que é a ferramenta para batch, né, processo de batelada. E a possibilidade de você, por exemplo, você tem uma tag lá, no IGS ou no iFix, que as unidades de engenharia são de 0 a 50. Quando você arrasta essa tag para um elemento no Operations Hub, ele automaticamente pega esses limites, né, 0 e 50, para você não ter que ficar configurando manualmente. É igual o Fetch Data Limits lá do iFix, né, ou do Simplicity, mesma coisa. E aí, eu tenho o Process Authentication, que é a nossa... É uma solução também nativa de todas essas ferramentas GE, tá? Para centralização da minha parte de segurança, né? A gente volta na parte de centralização de novo. Eu tenho a centralização do gerenciamento de projetos com o Configuration Hub, eu tenho a centralização da minha camada de operação e visualização com o Operations Hub, e eu tenho aqui o meu Process Authentication para centralizar a parte de segurança, né? Não sei como é que a GE não criou lá a Security Hub, né? Ela gosta de falar tanto Hub, devia ter feito aqui também. Para que isso? Ao invés de eu ter um usuário ali, o usuário do Paiola, por exemplo, né? Tá no iFix 1, aí eu tenho outro usuário do Paiola no 2 e outro usuário do Paiola no 3. Eu tenho 3 Paiolas na minha empresa, né? E aí, se eu quiser removê-lo, se eu quiser alterar alguma permissão, eu tenho que fazer isso para cada uma das minhas máquinas, para cada um dos usuários Paiola. O Process Authentication, ele vem para resolver esse problema. Eu crio apenas um usuário Paiola ali, e eu vou utilizar esse usuário para logar no meu iFix 1, no meu iFix 2, no meu iFix 3, no meu Historian, no meu Operations Hub, no meu Plant e por aí vai, tá? Nas minhas outras aplicações GE. Isso torna mais fácil a manutenção. Se eu precisar mudar uma permissão, eu faço uma vez só. Se eu precisar adicionar ou remover, eu faço uma vez só, tá? Então, isso é para economizar tempo também. Ele me permite integrar com a AD, porque ele permite usar o LDAP, né, que é o protocolo que a AD usa. E, por via de curiosidade, ele utiliza o AA, que é um protocolo open source de segurança que permite fazer essa jogada aí. Tá? Meus amigos, fechando o universo GE e indo para a parte de Analytics, eu tenho 10 minutinhos para falar, porque eu quero responder as perguntas de vocês no chat, se houver, não sei se tem ainda, não vi.
Eu quero falar das novidades do SIC, tá? Rapidamente falando, eu prefiro não fazer a demo, porque vai tomar muito tempo, e não era nem a intenção, né? O SIC, ele é uma solução de analytics avançada para eu pegar dados de processos, que eu coloquei aqui de manufatura, mas de processos no geral, né? E eu analisar esses dados de uma maneira fácil para eu obter percepções, para eu obter insights do que está acontecendo, né? Eu pego ali acabei de falar, né? Entender situações com base nos dados de produção. Eu pego ali os meus analistas, né? O engenheiro de processo, um analista de dados, que sabe o que esse dado significa, né? Não interessa para ele se está vindo do Historian, se está vindo do banco de dados relacional, né? Que é possível integrar com um monte de coisa, mas ele sabe que essa variável aqui, ela significa tal coisa e que se essa variável estiver muito acima, se ela tiver um comportamento anormal aqui, de acordo com o gráfico, ele sabe o que fazer. Né? Então, essa ferramenta é para você fazer cálculos, para você fazer predição, para você tirar insights, você tirar percepções, né, desses dados de processo que estão vindo de N lugares. É totalmente baseada em web, enfim, tá? E aí, a primeira grande novidade, não sei se ele está aqui, o Ricardo Botelho, mas ele é um grande responsável aí por traduzir o SIC para português, tá? Um colega nosso aqui da Aquarius também. Então, o SIC agora ele fala português. Eu posso ter interface ali em português para ficar mais fácil fazer as minhas análises, tá? Eu tenho várias ferramentas agora para organizar o Workbench, que é o meu espaço de análise, né? Então, eu posso customizar, não sei se vocês estão vendo aqui o vídeo, né? Ele mexendo aqui nos campos de eixo, eu posso mudar a ordem, posso customizar tudo isso aí, né? Para ficar mais fácil. E essa organização pode ser por usuário, inclusive. Eu posso modificar os cálculos dos meus assets, né, dos meus ativos, como esses caras aqui. Eu posso modificar em massa agora, antes eu tinha que fazer um por um. Posso customizar a aba de detalhes, como ele estava mostrando aqui já. Customizar a ordem das condições, tá, dos sinais. E posso colocar novas colunas ali. Na verdade, eu tenho novos campos para as colunas das tabelas de condições, tá? Uma outra coisa, antes eu só podia utilizar as cápsulas aqui em cima, né? As cápsulas são os momentos em que uma condição ou mais condições são atingidas, né? Ao invés de eu colocar tudo aqui em cima, eu posso colocar por eixo, por sinal, tá? Fica mais fácil do que eu ficar... A cápsula azul era de qual sinal mesmo? A cápsula vermelha é de qual sinal, né? Então, ele permite agora fazer essa organização por faixa, né? Por sinal, que eu acabei de falar. Busca pelas worksheets. Então, às vezes eu tenho 180 worksheets e ficar procurando por nome, eu vou fazendo ali, não me preocupo com a numeração, nem documento isso, né? Porque é até difícil de fazer. Agora ele tem mecanismos aqui para filtrar, para buscar essas worksheets, tá? Então é isso aí. É possível buscar os worksheets, que são os documentos onde eu faço cada análise por filtros e condições. Eu tenho templates do Organizer, que é a ferramenta de relatórios do SIC, ou de dashboards, né, do SIC. Ele já vem com templates padrão, mas eu posso criar os meus. Por quê? Sim, é muito comum você querer homogeneizar, você querer deixar o relatório no formato padrão da empresa, né, com a identidade visual da empresa e tudo mais. Ainda mais se você for disparar isso para fora, né? Então, o Organizer agora permite fazer isso. Tá? É até mais fácil de criar, né? Porque já vai estar tudo prontinho ali. Igual eu falei, né? O SIC já fornece, mas você pode criar o seu. Notificação de condições por e-mail, né? Uma funcionalidade muito requisitada aí. Quando eu atingir uma condição ali no meu Workbench, né? Quando a temperatura atingir tal valor, ou quando o meu modelo de predição atingir uma condição, né? Faltar 7 dias para ultrapassar tal valor, ele me envia um e-mail, tá? Dá para fazer isso aí. Você cria uma condição no SIC e quando essa condição é atingida, dá para você configurar, né, a frequência de disparo e tudo mais, você manda um e-mail. Agora está mostrando aqui, tá? Ele criou a condição. Ó, adicionar notificação, você coloca o nome, coloca o corpo do e-mail, tudo mais. Aí, aqui, ó, tá aqui a notificação no e-mail, tá? Ele também tem. E aí tem uma página para gerenciar tudo isso aí.
Tem um tema escuro, não sei se acho que ninguém aqui é maluco que nem eu de adorar tema escuro, né? Mas tem tema escuro também do SICK agora, né? Para ficar mais confortável para os olhos. Eu mesmo gosto, igual eu falei, né? Então dá para usar se vocês quiserem. Aí, para fechar, outras melhorias que foram sendo adicionadas aí ao longo das últimas versões do SICK, eu posso selecionar variáveis ou ativos múltiplos para jogar ali no meu Workbench, né, para eu jogar os valores dessas variáveis ali dentro. Ele roda no Red Hat do Linux. Ele pode disparar relatórios do Organizer por e-mail, né? Além das notificações que eu estava mostrando, ele pode disparar os relatórios para um determinado, numa periodicidade que você define. Os notebooks do Datalab, que é aquela experiência do Jupyter Notebook, né, para você usar Python no SICK, agora vocês podem usar o Jupyter Lab para abrir esses notebooks do Datalab, tá? Eu posso exportar os meus dados mais facilmente, especialmente em formato OData, né, que é muito utilizado aí em ferramentas de BI e de Analytics. E eu tenho novas fórmulas também, né, que são aquelas... você vai criar cálculo mais específico, você quer pegar uma derivada ali, ou às vezes você não tem essa funcionalidade pronta nas ferramentas do SICK, você pode utilizar fórmulas e eles incrementaram várias fórmulas aí, né, novas fórmulas ao longo do tempo, tá? Bom, meus amigos, para fechar, antes de eu ver as perguntas de vocês, eu sempre faço esse fechamento, né? Ano que vem, a Aquarius vai fazer 40 anos de mercado, tá? Então a gente tem bastante experiência aí, desde quando a década de 80, né? Em relação à tecnologia de automação. A gente tá, como eu falei, né, tá fazendo muito evento voltado a essas soluções, na verdade até mais, né? A gente fala nesses eventos, além de tudo isso que a gente falou, a gente fala de alarmes, a gente fala de MES, a gente até leva parceiros nossos para falar de computação em nuvem, cibersegurança, tá? Machine learning e tudo mais. Então, a gente tá batendo bem forte nessas teclas aí. A gente está nesses eventos, a gente vai estar no ENA também. E fora os eventos que o Paiola já mencionou, né? Enfim. E esses webinars que a gente leva para vocês para ficar mais fácil, né? Porque a gente sabe que nem sempre é fácil se deslocar, às vezes é muito longe, a gente faz isso online também, tá? A gente... Como vocês sabem, né, a gente atua em todos os segmentos aí da indústria, né, desde a parte de óleo e gás até álcool e açúcares, a parte de álcool e açúcar, né, eu falei açúcares, parte de metais, siderurgia, mineração, food and beverage, saneamento, né, utilidades, energia, farmacêuticas, químicas, para todas essas ferramentas que a gente abordou, pessoal, na verdade, todas as ferramentas que a gente fornece, a gente também fornece treinamento delas, tanto presencial, vocês aqui ou a gente aí, quanto remoto, tá? No remoto a gente faz via Teams, envia a apostila para vocês, faz tudo online mesmo, certificado, tudo igualzinho, né? Para quando tem dificuldade aí de locomoção, de logística. Inclusive, é o tipo de treinamento que sai de 10 vezes 9 são remotos, né? Então, se vocês precisarem aí ou para aprender a usar a ferramenta ou essas novidades, né, que os treinamentos eles são atualizados aí de acordo com essas novidades, vocês podem fazer, tá? E aí a gente trabalha aí com diversos parceiros, né? Como vocês viram, não é só GE. Eu tenho solução para malhas de controle e sintonia de PIDs, que é a Control Station, né? Fazer o gerenciamento de tudo isso. O Cópia para backup de ativos de automação, né? Eu falo de ativos, né? Por exemplo, programas de CLP, né? Eu consigo fazer backup automático, ver qual foi a alteração que foi feita, quem que fez a alteração, né? É um rastreio aí mais para a parte de controle. Facility Connects, que é a solução mais para a parte predial, BMS, mas te permite montar dashboards com informações agregadas também. A GE, que você já conhece, né? Desde SCADA, desde historiador, até MES e Analytics. Glartech para manutenção utilizando aplicativo e realidade aumentada. A Implico para gerenciamento de terminais. Map Solutions para análise e gerenciamento dos alarmes que estão acontecendo ali no supervisório, na CDCD e tudo mais. Nódica para soluções de BI, o SICK para a solução de Analytics, que foi a última que eu mostrei, e a Transpara para uma solução de visualização de KPIs na web, né, que é o Visual KPI, propriamente dito,
que ele vai também mais ou menos uma linha de BI, só que ele é um pouco mais focado em um pouco mais na parte de processo, né, de trazer com um pouco mais de detalhe dados que estão vindo lá do historiador, né, enfim, ele traz uma interface bem bonita aí também. Bom, e aí eu só tenho a agradecer a presença de todos e de todas aqui, né? Obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora eu vou parar de compartilhar minha tela e vou ver se tem alguma perguntinha. Ah, tem só do Ronaldo. Esta função de notas do operador pode funcionar também como relatório de turno? Pode, né? Mas ela essa ferramenta, ela é aquilo que está ali mesmo, né? Ela está dentro do iFix, ela fica amarrada a alguma tag, né? Então, querendo ou não, a nota ela vai ter que ficar vinculada a um equipamento, a uma tag, mas criando-se as boas práticas utilizando essa ferramenta, né, para relatórios de turno, você até pode, tá? Mas a gente fornece outras ferramentas melhores, né, até mais dedicadas a isso, como é o caso do Dream Report, né? A gente tem solução para relatório de você pegar ali um turno, né? Você não só pega as notas do operador, mas você pega uma variável, né? Um conjunto de tags ou o processo todo e monta um relatório daquele turno especificamente, né? Ou até mesmo o SIC você pode usar para isso. Você pode pegar dados de processo de um turno, né? E analisar, por exemplo, não a performance, né, mas as ações de cada operador em cada turno para você ver um relatório consolidado, né, se aquele operador precisa de treinamento ou se ele está desempenhando uma função legal, né. Então, pode ser o Ares também, como o Celso falou, né, dependendo do que você precisa. O Ares ele é uma ferramenta que integra com o lá que ajudou a traduzir, ele está em férias, tá? Meus amigos, mais alguma dúvida? Alguma coisa que a gente pode ajudar? Podem me contatar, podem me mandar e-mail ou me ligar, que seja, para tirar alguma dúvida, para alguma demo, tá? Eu vou estar nesses eventos aí que a Paula mencionou. Então, o que vocês precisarem de mim, por favor, contem comigo, tá? Para o que precisarem. Paola, quer fazer as honras aí de fechar o evento? Quer falar alguma coisa? Não, só dar os parabéns aí para você, Gomes falou aí poxa vida, 2 horas aí, ininterruptamente, né? Depois de ter falado boa parte do evento ontem, você vai precisar de um bom descanso para suas pregas vocais aí. Tá certo. Mas, cara, Imagina. parabéns, eu acho que você passou muito bem aí pelo conteúdo. Quem participou do evento acho que pode ter uma visão bem completa, né? Desde a da parte mesmo de supervisão, até a parte de coleta de dados, né, disponibilização na web e analytics, né? A gente viu muito nisso, falou muito sobre isso ontem no evento, né? Às vezes a gente acaba concentrando muitos dados, coletando muitos dados e não fazendo exatamente um uso tão bom quanto a gente poderia deles, né? Então, fazer com que os dados se transformem em informação é extremamente relevante. Então, achei bacana você ter escolhido aí esse tema também do SIC para o fim. Convido, né, todo mundo que tem interesse de conhecer um pouco mais sobre isso, né, que já seja hoje usuário do Historia e que tenha, né, vários dados aí de processo sendo coletados, né, poxa, não custa nada aí, né, falar com a gente, marcar uma reunião, a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, né, para transformar esses dados em algo interessante para vocês, né, em possibilidades de insights, né, e resultados, né, que podem ser extraídos a partir da análise dos dados, de fazer com que vocês levem para dentro da empresa cada vez mais a cultura data-driven, né, de você poder ser um profissional data-driven, né, orientado por dados, né, suas decisões sejam orientadas por dados e não mais por impressões ou costumes, né, e isso realmente é uma realidade para várias empresas. Muito bom, Gomes. É isso aí. Pessoal,
muito obrigado, né, pela participação de todos. Fiquem ligados aí nas nossas redes, né, no LinkedIn, principalmente. A gente vai anunciar ali cada data desses eventos que a gente comentou com vocês. Continuamos publicando artigos, né? Continuamos publicando episódios novos no nosso podcast da Indústria 4.0, tá? Então, sigam a gente aí nas nossas mídias que vocês certamente vão ter novas informações aí para o seu dia a dia, tá? Valeu! Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação. Qualquer coisa, estamos na área. Obrigado.